Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Thiago Bento, o investidor, e aqui estamos para mais um vídeo, né? Tive aí uma semana bem corrida, uma semana, agitada. Acabei que eu não consegui gravar vídeo nesses últimos dias, mas hoje, sábado, estamos aqui gravando esse vídeo para vocês. Vamos falar do que? Sim, vamos falar da última reunião do Copom, de mais uma queda na taxa Selic e de que maneira isso pode afetar o seu, isso pode afetar o meu investimento, tá bom? E desde já quero para você deixar aquele likezão no vídeo, para ajudar no engajamento do nosso canal. Se você não é inscrito no canal, você tá perdendo tempo. Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que você pensa da sua vida se você não é inscrito nesse canal. Não faz sentido. Não faz sentido você não ser inscrito nesse canal. Então se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, E vamos falar hoje sobre mais um corte na taxa Selic. É isso mesmo. Para a surpresa de 0 pessoas, tivemos mais um corte de meio ponto percentual na taxa Selic. Tivemos, entre os dias 30 e 31 de janeiro, uma reunião do Copom. O que é Copom, Thiago? Não faço ideia. Copom é o nosso comitê de política monetária, é o presidente do Banco Central, mas ali o conselho administrativo, onde a cada período, aí do nosso ano, eles se reúnem para decidir como é que vai ficar as mudanças políticas monetárias do nosso país, E esse conselho é o Copom que decide aí o que fazer com a taxa Selic. Então sim, tivemos mais um corte, estávamos com a taxa Selic a 11,75%, Taxa Selic é o quê? É a taxa básica de juros aí que norteia os juros do nosso país, tá bom? Então agora Selic caindo para 11,25. O que isso muda? Como isso afeta os investimentos, tá bom? Bom, a gente tem que lembrar que esse corte na taxa Selic já era muito esperado pelo mercado. Todo o mercado financeiro, todos os investidores, todas as plataformas, de investimentos já esperavam esse corte na taxa Selic. Já era mais do que previsto, a não ser que acontecesse algo, sim, muito alarmante. E aconteceu, a divulgação dos gastos públicos. Infelizmente, nós tivemos aí um déficit de mais de 200 bi, Ou seja, o governo gastou 200 bilhões a mais do que o que ele arrecadou, Ou seja, o gasto público ficou acima da arrecadação acima de 200 bilhões. Isso é preocupante, porém não é ainda algo tão preocupante a ponto de frear a queda da taxa Selic. Esse gasto público continuar aumentando ao longo de 2024, talvez isso para o ano de 2025 possa afetar sim a questão da taxa de juros do nosso país. É muito preocupante, O ideal seria ali, zerar esse déficit ou até ter um superávit, Isso seria o ideal para o nosso Brasil. Porém, a queda na taxa Selic, ela sempre é favorável à economia. Nós sabemos que a queda da taxa Selic, a queda da taxa de juros, ela impulsiona a economia. Sempre funcionou dessa maneira. Fica mais barato você conseguir crédito no mercado, fica mais barato para você pagar suas dívidas. As empresas, ao adquirir empréstimos para investimentos, para investir em tecnologia, em avanço aí, fica mais fácil de pagar esses empréstimos. Então a tendência é que nós tenhamos um aquecimento na economia. É claro, desde que a inflação esteja sob controle. Hoje a inflação no Brasil ela está sob controle, até porque se a inflação sair do controle e começa a subir muito, a taxa Selic não pode ser baixada, porque a taxa Selic é a ferramenta utilizada pelo Copom, é a ferramenta utilizada pelo Banco Central para controlar a inflação no nosso país. Por que o ano passado, por que a taxa Selic chegou a 13,75%? Porque a inflação estava muito alta, na época da pandemia a inflação explodiu, ficou muito alta, então foi necessário aumentar a taxa Selic, chegar a esse ponto exorbitante de 13,75% para ter um controle da inflação. Neste momento, estamos num momento melhor da economia, a inflação está sob controle, correto? Então, abre-se aí essa oportunidade, essa janela para a queda da taxa Selic. É claro que isso não tem a ver só com o Brasil, Nós sabemos que o mercado financeiro americano influencia muito, Então, assim, influencia no mundo inteiro, a economia americana, então também isso influencia. O certo é mais um corte na taxa Selic. E para nós, que somos investidores de fundos imobiliários, de boas ações pagadoras de dividendos, nós gostamos de ter a nossa reservinha de emergência
né, nas caixinhas aí do Nubank, em CDBs, como é que fica? Bom, isso já era esperado, né? Assim, inclusive se espera quedas ainda maiores, né, nesse ano de 2024. Alguns especialistas falam em uma taxa Selic de 9, uns falam de 8,75 ao final de 2024. Então a tendência é que a taxa Selic continue caindo, certo? E como já foi falado aqui, como eu falei aqui no vídeo anterior, quando nós tivemos o corte da taxa Selic para 11,75, nós falamos o quê? De uma possível migração da renda fixa para a renda variável. Então o que é comum? O que deve acontecer? Deve acontecer, já está acontecendo, né? Assim, nós já podemos ver acontecendo essa migração, saindo o dinheiro da renda fixa e indo para a renda variável. Eu mesmo, esse mês, tirei um pouco de dinheiro da renda fixa e transferi para a renda variável porque vi algumas oportunidades de comprar bons ativos por bons preços. E isso é algo que vai acontecer cada vez mais forte. Quanto mais cair a taxa Selic, quanto mais cair o CDI ele sempre vai acompanhar a Selic cair, ou a Selic e o CDI cair junto. Então, assim, quanto maior a queda na Selic, quanto maior a queda no CDI, nós sabemos que a migração da renda fixa para a renda variável vem com mais força. Por quê? Porque as caixinhas dos bancos digitais, os CDBs, LCA, LCI, os RDBs, eles pagam de acordo com o CDI. Então, caiu o Selic, caiu o CDI, nós sabemos que fica menos atrativo os investimentos em renda fixa. Então, o que acontece? Essa migração é natural e ela vai acontecer e ela já está acontecendo. O que você precisa prestar bastante atenção antes de você tirar o seu dinheiro da renda fixa e trazer para a renda variável. O que pode ser falado primeiro? Acabou a renda variável, a renda fixa? Não, a renda fixa não acabou, a renda fixa não morreu. Uma taxa Selic a 11,25 com o CDI a 11,15, cara, ainda é um bom rendimento, ainda compensa. Não é um rendimento que possa ser desprezado, um rendimento de 11,15 por ano, tá? Tem muitos fundos aí de tijolos que não pagam isso, né? Não pagam esse rendimento. Então, assim, não pode se desprezar. Mas o que acontece? O que acontece é que o mercado financeiro, ele tende a se adiantar, né, mediante aquilo que vai acontecer. Então, sabendo que a taxa Selic pode acabar o ano de 2024 a 9% ou a 11,65%, o mercado financeiro já se adianta e já começa a tirar esse dinheiro da renda fixa e trazer para a renda variável, porque quanto antes você fazer isso, melhores são as chances de você comprar os ativos com desconto, os ativos baratos. Porque quando essa migração começar a vir com força, os preços dos fundos imobiliários tendem a subir, né? Então, ou seja, quem deixar para vir por último vai pagar mais caro e vai pagar, A maioria, tem muita gente que investe olhando apenas para o rendimento. Então, quando ele estiver ali com rendimento de 8% no CDI, na caixinha do Nubank, no porquinho do Banco Inter, ali no C6, quando eles têm esse rendimento a 8% e eles se depararem com fundos imobiliários de papel, por exemplo, pagando 13%, 14%, 15% ao ano, eles vão vir e vão pagar o preço que tiver. O preço caro vai ser pago, entendeu? Então, assim, por isso que o mercado se adianta. Então, quem se adiantou o ano passado, as pessoas que começaram a investir em fundos imobiliários no ano passado, já começou a perceber essa redução da Selic, essa redução do CDI, começou a fazer essa migração, esses caras se adiantaram e esses caras vão ganhar muito mais. Vão pegar toda a valorização que tiverem nos fundos imobiliários, estão pegando toda a valorização das ações pagadoras de dividendos, fora os dividendos que eles não estão recebendo todo mês. Então, assim, é certo que essa migração já está acontecendo e a tendência é que ela aconteça cada vez com mais forças. Os caras que só olham para rendimento, eles vão vir nervosos, vão vir com tudo para os fundos imobiliários. E quem já está lá, quem comprou mais barato, tende a se beneficiar ainda mais. Tá bom? Então, sim, essa migração é certa. Temos que desprezar a renda fixa? Não vale mais a pena? Não chegou nesse ponto ainda. Eu tenho ainda meu dinheirinho ali, minha reserva de emergência, para reserva de emergência, para reserva de oportunidade ou para projetos, objetivos de curto prazo, comprar um carro, comprar uma TV, coisas que você vai deixar o dinheiro ali por um período e vai ter que tirar. A renda fixa ainda é uma excelente opção. Então não é porque a Selic caiu agora para 11,25, para 11,25 que morreu a renda fixa. Não é isso. Porém, a tendência é que ela permaneça caindo, que ela chegue ali no final de 2024 a 9, a 8,75, ou seja, vai ficando cada vez menos atrativo o rendimento da renda fixa e vai ficando cada vez mais atrativo o rendimento da renda variável. Então essa é uma migração que vai acontecer, certo? De forma natural. Então assim, quem migrar primeiro tende a se valorizar mais. É certeza? Mercado financeiro nunca é certeza. Tem a influência do governo, tem a influência lá fora
de como é que vai estar a economia americana, tem influência da China, tem influência de um monte de coisa, certo? Então assim, não é certeza, é a tendência, mas não é certeza. Pode ser que aí no meio do ano aconteça alguma catástrofe, ou o governo de repente, sei lá, faça alguma burrada, até porque eu não confio nesse governo, de forma nenhuma, não confio no nosso ministro da Economia, não confio no nosso presidente, então assim, é totalmente possível, né, que existam essas coisas e pode ser que mude, entendeu? Que isso mude de alguma maneira. Porém, a tendência, se permanecer dessa maneira, se nada mudar, a tendência é que a Selic continue caindo ao longo de 2024, o Selic permaneça caindo e a renda fixa vai ficando menos atrativo e vai se tornando mais atrativo a renda variável, tá bom? Então essa é a tendência, né? Já temos muitas, nós vimos aí que no ano de 2023 aumentou consideravelmente, né, o número de cotistas que investem em fundos imobiliários. Chegamos aí, se não me falha a memória, a 2,5 milhões de pessoas que investem em fundos imobiliários. Ainda é uma parcela muito pequena, tenho certeza que nesse ano de 2024 isso vai aumentar muito mais, com uma proporção muito maior, porque tem sim se tornado uma fonte de renda mensal muito atrativa. Os fatos dos fundos imobiliários pagarem proventos, pagarem ali os dividendos mensalmente, isso é muito bom para nós que estamos investindo em uma carteira previdenciária e tem a intenção de se aposentar e usufruir desse rendimento. Cara, é muito bom, é muito interessante você saber que todo mês vai ter ali um dinheirinho pingando na sua conta. Isso é excelente, é extremamente atrativo. Então, como é que fica os nossos investimentos? Renda variável, cada vez mais atrativo. Renda fixa, cada vez menos atrativo. Não é para desprezar, não é para tirar, não serve mais para nada, não. Ainda não está nesse ponto ainda. Mas a tendência é que vai ficando cada vez menos atrativo a renda fixa, cada vez mais atrativo a renda variável. Não é dica de investimento, não estou falando para você tirar seu dinheiro da renda fixa e colocar na renda variável, não é isso. Você precisa analisar o mercado, conhecer, saber o que você está fazendo para trabalhar com juízo, com segurança, até porque investimento não é brincadeira, ali é o seu dinheiro, é o seu suor, né? É a sua vida que você está colocando ali. Então, sempre com segurança, sempre com disciplina, com conhecimento. Saiba o que você está fazendo, mas a verdade do mercado financeiro é essa. Vai ficar cada vez menos atrativo a renda fixa e cada vez mais atrativo, mais rentável a renda variável, desde que tudo permaneça segundo a tendência. A tendência é de queda da Selic, a tendência é de queda dos juros, a tendência é de maior rentabilidade na renda variável e uma menor rentabilidade na renda fixa. Lembrando que, pessoal, quando a Selic estava a 11,75, ali era um ponto fora da curva, né? Nós estamos num país que tende a ter um juros alto, né? O Brasil sempre teve um juros considerado alto. Agora o 13,75 foi algo fora da curva. Então assim, quem achou que a Selic ia ficar naquele ponto e que os investimentos de renda fixa ia ficar rendendo mais de 1% ao mês, cara, não é, né? As pessoas mais experientes do mercado financeiro já sabiam que isso era um momento e que isso ia mudar, né? Porque o que se ouvia muito naquela época, não, esse pessoal é louco, está investindo em fundo imobiliário, sendo que a renda fixa está pagando 13% ao ano, né? Não faz o menor sentido você ficar recebendo 10%, só que agora, ou seja, está sendo feito todo está acontecendo tudo isso, a Selic voltou a cair, e o que acontece? Aquelas pessoas estavam comprando fundos imobiliários a preço de banana, pagando muito barato em fundo de shoppings, muito barato em fundo de logística, pagando barato em fundo de papéis, e agora o que acontece? Vai acontecer essa inversão, esse cara que pagou barato vai ter toda a valorização da cota, mais o dividendo que ele está recebendo, e agora o cara que estava na renda fixa vai ter que comprar caro e vai ter que fazer aquele cara lucrar, né? Eles vão pagar agora o lucro de quem comprou barato, ou seja, talvez não fosse tanta loucura assim, né? Era apenas um momento. Quem consegue entender que aquilo ali é um momento e que vai mudar, não se afoba tanto e não sai trocando, vendendo ações, vendendo fundos imobiliários, trocando, né, de investimento assim à toa. Tem que pensar o quê? Longo prazo. Como é que isso vai ficar no longo prazo? A taxa Selic vai ficar 13,75,75 o resto da vida? Não, uma hora ela vai cair. E a hora chegou, ela está caindo e quem está na renda variável está se beneficiando, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido aqui o meu posicionamento. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, vem com a gente, que aqui é informação de qualidade, informação que agrega, que vai evoluir e com certeza no futuro muito próximo teremos muito orgulho da nossa trajetória. Conto com vocês, tá bom? Que Deus, que o Papai do Céu te abençoe. Falou, valeu!